Fala Partners! Bem-vindos ao POD, Partners On Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil. Nosso programa conta hoje com mais de 75 agências que somam 18 milhões em faturamento nos últimos 6 meses. E no comando desse podcast, nosso Director na Adventures Partners, Thiago Fonseca. E no episódio de hoje, a mentora em vendas, Marília Hormans. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Pod. Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado, mas eu tenho certeza. Primeira coisa que eu vou te pedir, papel e caneta, que você vai tirar muito insight bom para você colocar hoje na sua agência e já começar a ter resultado, principalmente vendas. Reclama de vendas? Então começa, presta atenção que hoje vai ser o papo forte. Tô aqui com um grande prazer recebendo a Marília, minha convidada. Marília, eu não vou nem te apresentar, vou te deixar fazer isso. Joga aqui a credencial na mesa para essa galera que tá ouvindo a gente no Pod. Obrigada, Thiago. Tô muito feliz por estar aqui. Bom, eu sou Marília Hormans, eu sou mentora em vendas e sou vendedora. Eu vim aí da área comercial e saí, pedi demissão. Ganhei 10 prêmios como a melhor vendedora do Brasil durante a minha jornada CLT. E eu pedi demissão para poder ensinar outras pessoas a terem esse resultado. Então, eu quis dividir para multiplicar. E é isso que eu faço hoje dentro de empresas. Nos últimos 15 meses, já foram mais de 200 empresários que a gente conseguiu atingir com o nosso trabalho. Ó, a Marília ela foi bem contida na apresentação até. A Marília, ela é mentora, galera. Ela é mentora de vendas. Então, ela mentora times e lideranças em vendas. É isso, mano? Sim. Show. E estamos aqui também, aqui nesse ambiente, além do Gui, que já está acostumado aqui. Aí, Gui, você não vai aparecer, mas, pô, quem tá escutando a gente e quem tá vendo a gente no YouTube, tenta achar o Gui pelo reflexo. E também estamos com o Thiago aqui. O Thiago é produção da Marília, é isso? Produção, marido, segurança, motorista, né, Thiagão? Show. Sejam bem-vindos, gente. Aqui essa galera Obrigada. do Pod, uma galera do bem. Ex-publicitário, né? E ex-publicitário. A gente nunca deixa de ser publicitário. Não deixa de ser. Nunca. Tá na essência. Tá Na essência, tá no DNA. E galera, é importante vocês... Né, por que a gente resolveu trazer esse quadro diferente, né? Porque quem tá acostumado a escutar a gente é onde a gente vai trazendo as histórias dos empreendedores. E, de verdade, dentro dessas histórias, a gente vai tentando tirar insights diários pelos quais, minimamente, eu consiga resolver algumas dores latentes. Mas não é comum para um microempresário... acho que até, vamos dizer assim, se eu tivesse que chutar um percentual, eu daria que uns 90% dos microempresários hoje, a dor de cara latente, você vai perguntar para eles, é vendas. E quando eles falam vendas, sou paulista, né? Então eu falo nós, sou paulista, eu falo bolacha, então assim, faz parte. E eu vejo que eles falam de uma maneira mais genérica, mas no dia a dia do programa, nosso programa é um programa baseado muito em acompanhamento de perto, a gente entende que, beleza, você tem dor em vendas, mas as suas dores, elas navegam em alguns pilares específicos. Eu acho que faz sentido, mas eu vou tentar trazer cada vez mais a condição do nosso papo para ir sanando algumas dessas dores específicas. Claro. De cara, eu vou falar o seguinte, o empreendedor pelo qual ele é o processo de vendas, que é o que é a maioria. Então, vamos supor que a gente tem um cenário de uma microempresa que tenha, 4 funcionários, 5 funcionários. Entende-se? Microempresa, uma agência também. E muitas vezes a figura de vendas é o dono. Como que ele começa a pensar um pouco mais estratégico na sua visão, você já está acostumada com isso, para ele começar a entender como é que ele passa a escalar mais as vendas, porque ele é a figura que está represando, né, essa demanda, e como é que ele começa já a pensar no próximo passo, ou seja, como é que eu começo a sair um pouco mais desse processo para que outras pessoas venham a me substituir e eu consiga olhar o negócio de uma maneira mais 360. Bom, primeiro passo de tudo, eu diria que é ele se enxergar vendedor. O que eu lido muito, né, com o empreendedor é essa questão da pessoa não se enxergar como vendedora do próprio trabalho. E eu falo que só existe uma profissão no mundo que é ser vendedor. Independente da sua profissão, você pode ser médica, advogada, dentista, publicitário, o que for. Tendo ou não produto ou serviço envolvido, a gente está vendendo alguma coisa, seja o nosso tempo, né? Uma ideia, o nosso conhecimento, tudo é venda.
E as pessoas, elas já começam com essa dificuldade de se enxergar como vendedor, porque tem aquele sentimento negativo por trás da venda, né? Quando a gente fala em vender, as pessoas associam que é tirar algo de alguém, que é... Eu escuto gente falar, nossa, eu passei o óleo de peroba na cara e ofereci, né? Como se tivesse fazendo algo errado, né? Ganhando vantagem em cima do outro. Então, o primeiro passo é se enxergar como vendedor do seu trabalho, ponto, isso é crucial. E o segundo passo é entender que a venda, ela é um processo e ela acontece com qualquer profissional, né? Dentro de qualquer área. E que todo negócio depende da venda. O que não cresce morre e a gente já aprende isso com a natureza, né? Exato. Então, é muito importante começar tendo esse olhar e ressignificar a venda mesmo. Porque se você fica com aquele olhar deturpado de que para você vender você precisa baixar preço, você precisa pensar em estratégia, as coisas, você já vai deixar de lado a oportunidade que você pode ter. E eu também diria que uma coisa muito importante é ter consciência daquilo que você está fazendo. Então, para cada ação que você tiver, você tem que ver o que você quer com aquilo. Qual que é o seu objetivo. Perfeito. Né? E ter essa inteligência mesmo, porque vender é conduzir, não é convencer. Então, quando você entende que você cuida de 95% desse processo de condução do seu cliente, da sua audiência, fica muito mais fácil de você conseguir colocar os seus esforços mesmo em coisas que vão voltar. E ter a consciência por trás de cada coisa que você faz. Além disso, já melhorar a sua performance, porque você não fica chutando para qualquer lado, vendo onde vai dar, você também tem mais assertividade nesse processo. Né? Mas para isso é preciso, como você disse, ter um olhar um pouco mais de fora. Às vezes a pessoa está tão na operação, que eu falo que é um empreendedor técnico, né? Que ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele está ali fazendo tudo ao mesmo tempo, sem intenção, sem estratégia por trás daquilo, sem ter, claro, um plano de ação. E ele vai fazendo. E daí a gente vê muita gente com as 6 bocas do fogão acesas para ferver um copo d'água. E daí, isso realmente é onde muito dinheirinho fica na mesa. E é legal, você abriu aqui para mim, eu imaginei agora uma tela do computador com um monte de abas que foram abertas. E eu vou ficar aqui, eu vou tentar ainda com meus 37, não perder nenhuma dessas abas e ir fechando, porque foi muita coisa interessante aqui. Você navegou e acho que tem um ponto que a gente acabou não falando, até perdão, acho que foi uma falha minha. E é legal a gente estar trazendo isso no mês das mulheres, uma mega de uma empreendedora, líder feminina. Obrigada. E o primeiro episódio do Pod, a gente trouxe a Carol. Carol, se estiver escutando, um grande beijo para você, a Carol da Nord. E ela falou um ponto muito interessante que ela sentia na hora de fazer a venda, que, na verdade, mais especificamente na hora de precificar, de que ela não sentia que ela valia tudo isso, sabe? Na hora de colocar o preço na mesa. Então, isso é um ponto importante. Você navegou sobre você achar que para vender você tem que baixar o preço e dar desconto. Então, assim, eu vou tentar juntar um pouco desses pop-ups e tirar uma dúvida contigo. Mal, o que você acha que hoje é a melhor forma pelo qual você, primeiro, se sinta seguro? Porque eu acho que, na real, isso se resume a segurança no processo. E depois que você tem essa segurança no processo, como é que você consegue, de verdade, fazer a sua equação de valor? Ou seja, quanto que eu acho que vai valer esse serviço que eu vou entregar e, de verdade, eu conduzo, essa eu nunca tinha ouvido, sendo muito sincero, sobre não convencer, mas conduzir. Eu conduzo o cliente a que de verdade ele tenha essa sensação e faça sentido para ele o processo. Bom, tem 2 coisas importantes ali para a gente falar. Então, primeiro, a questão da precificação. Muitas vezes ela está associada à questão da confiança ou não na venda. Né? E também na sua autoestima, tudo isso vai influenciar, sim, no seu resultado. Muitas vezes você não conhecer muito bem, você ficar falando muito no técnico e você não traduzir para o leigo aquilo que você faz, isso é um problema. Porque daí você fica querendo convencer muito esse cliente pela razão e não pela emoção. Uau. E você não consegue mostrar valor do seu trabalho. Perfeito. Então, isso é o que eu falo, daquela pessoa que vai tentar empurrar. Não, mas você precisa disso. As pessoas, elas gostam de comprar. Mas elas não gostam de ficar com aquele sentimento que elas foram convencidas a comprar. Então... Fala mais sobre isso, gostei disso. Assim, você gosta de chegar numa loja, você começa a olhar, chegou alguém. Senhor, eu brinco que é o caso do rei e senhora, né?
A moça chega com a pranchetinha, posso fazer o que você fala? Não, você já se enfia debaixo da arara, você não quer ser abordado. Né? Você não quer sentir que alguém vai tentar te conduzir ali, te forçar a fazer alguma coisa. Porque por trás do sentimento de compra, pode reparar. Talvez, quando você estiver no shopping, no supermercado, você vai lembrar do que eu tô te falando. Você fica buscando motivos para você não comprar. Você quer comprar, todo mundo gosta de comprar. Mas você fica procurando, não, acho que eu não preciso, né? Eu acho que... Não, você fica buscando coisas para que você se convença que você não comprou. E da mesma forma, ao mesmo tempo, você busca coisas, informações, coisas na sua memória que vão te convencer que você vai fazer um bom negócio. Como que você mostra que você vai fazer um bom negócio? Quando a pessoa não sabe vender, é pelo preço. Porque aquilo ali é o que vai justificar. Tá barato. Então, ok. Mas é entender mais o que a pessoa quer. É a pergunta por trás da pergunta, né? O que aquela pessoa quer pra ela te procurar, pra ela sentir desejo naquilo, né? E começar a entender isso. Por isso que eu falo que é realmente um caminho. Vender é um caminho, não só de você conduzir o seu cliente, mas também de você se interessar verdadeiramente por aquilo que você tem na sua frente, para você oferecer aquilo que ele precisa. Você ser a solução ou aquilo que você vende ser a solução, né? Quando você consegue aumentar essa percepção de valor, você automaticamente traz essa percepção de que vale a pena. Entendi. Se você não consegue elevar essa percepção de valor, o cliente entende que aquilo é caro, que não vale a pena. E daí muitas vezes a pessoa vai querer barrar na questão do preço. Agora, em relação à pessoa não conseguir cobrar o tanto que ela ganha, isso é uma dor muito grande, eu escuto muito isso no dia a dia. E as pessoas, elas ainda têm aquela questão associada de que o preço tem que estar relacionado com o custo. E isso está errado. Ou seja, você calcular no Excel, linha a linha, ok. Exato. Então isso a faz minha sentido margem... para um commodity, né? Não Exato. uma prestação. Exato. E as pessoas, elas precisam entender, tem várias formas de você avaliar, né? Uma delas é a procura, a outra é a transformação que você gera. Você entender, né, a demanda por trás daquilo. Entender o tanto que aquilo muda a vida de uma pessoa, né? Começar a entender esse tipo de coisa. Analisar, obviamente, o mercado, mas não ficar limitado a isso, né? E olhar o seu cliente. Olhar o que o seu cliente está procurando. O que o seu cliente enxerga de valor, né? Quando a gente estava chegando aqui, a gente viu vários restaurantes, mas a gente viu um com uma fila enorme na porta. Enorme. A gente olhou e falou, nossa, o que é isso? A gente foi ver um restaurante vegano. E todos os outros vazios. E já era um horário que não era para estar com tanta fila. Então, é muito isso. É olhar não só para o seu concorrente, mas olhar para o seu cliente. Isso é a maior régua que a gente tem que ter, né? E ver também como que essa pessoa tá te pagando. Porque isso também traz a percepção, poxa, eu tô tendo mais gente que tá me pagando à vista, parcelado, a pessoa reclama para pagar, tal. Mas ver a recompra, tudo isso a gente tem que analisar e tem que testar. Tem que ir aumentando. Porque senão a gente sempre vai acabar se apertando para caber. A gente tem aquela insegurança de falar, eu vou mudar o preço, e se não vender? E daí entra outra questão, que é o medo do não. Né? A gente tem essa dificuldade de lidar com o não. Mas o não, ele tem estágios do não. E todo mundo que trabalha com venda, que lida com cliente, tem que dominar, entender esse processo do não. Porque o primeiro estágio, que é onde todo mundo para, é levar aquele não como uma rejeição. Ele leva isso pro pessoal. Perfeito. Né? Depois, o segundo estágio é você entender que essa pessoa está falando não para o que você está oferecendo. Não para você especificamente, exato. Para a pessoa que está naquele momento. E quando ali. a pessoa, por exemplo, uma equipe de vendas, né? Muitas vezes, o vendedor, ele faz uma prospecção, ele já abala a confiança. Porque ele leva aquele não para ele. Perfeito. Então, daí ele liga de novo, leva outro não, ele leva outro não. Às vezes, ele estava a uma ligação de um sim. Mas ele já abalou a confiança, né? Quando a gente entende que o ideal é a gente mirar no terceiro estágio do não, que é, graças a você entender tanto o seu valor, entender a transformação que você pode gerar na vida do seu cliente, o tanto que o seu cliente pode precisar mais de você do que você dele, você enxerga que esse não é o seu cliente falando para ele mesmo. Uau. Então, é diferente. E você tem que caminhar rumo a esse terceiro não.
né? Claro, de uma forma leve, porque a intenção não é ficar em cima, não, mas você precisa, não é isso. Mas como eu Não disse é no no abafa, início... a venda não acontece no abafa, né? Compra agora, compra Exato. agora, vai E fechar, nem no desespero. para. Certo. Entendeu? E nem no Claro. desespero, né? Porque tem que ter um tempo de respeitar a pessoa, de conduzir, né? E chegar naquele momento certo para ouvir o sim. Incrível, você falou sobre o vendedor se abalar com o não, né? Eu vi isso pela primeira vez, pelo menos para mim. O Caio Carneiro trazendo essa experiência, dizendo que, na verdade, quando ele conduziu o processo, ele entendeu que fazia um cálculo. Para cada 10 pessoas que ele apresentava o produto, uma fechava. Então, cada vez que ele tomava um não, ele pensava o seguinte: eu preciso apresentar para 10. Então, já agora são só para 9, são só para 8, para 7, até que, estatisticamente, essa pessoa comprasse dele. E eu acho que esse mindset ou essa positividade do vendedor é algo que é abalável. Então, hoje, olhando para um empreendedor que tem um time pequeno, e aqui a gente escuta isso muito, vocês, Adventures tem poder aquisitivo, então vai trazer os melhores e tal. Legal, não foi sempre assim. Hoje é possível, a gente conversa hoje com deal de parcerias, de sociedade, partnership, uma série de coisas. Mas não foi sempre assim. No início a gente precisou de muito cara raçudo mesmo na ponta. E olhando para você, se você tivesse que dar uma dica, agora falando um pouquinho de constituição de equipe mesmo. Então, um vendedor que está lá construindo a primeira equipe dele de vendas. Que tipo de perfil, o que é importante ele analisar no momento da seleção para ver se faz sentido, vai fazer sentido para ele, ou é um bom profissional, é um péssimo profissional? Quais sinais ele tem que ficar atento, na sua opinião? Olha, Thiago, você falou uma coisa muito interessante, né? Que no começo vocês não tinham exatamente essa formação, né? E que vocês foram pegando pessoas raçudas e tudo mais. Eu acho que aí não é só o perfil da pessoa. Eu acho que o perfil é a mentalidade também da pessoa que contrata. Boa. Porque eu vejo muito isso na área comercial. Muito. E daí eu acho que realmente é um ponto onde muitas pessoas deixam dinheiro na mesa. Que eles não escutam o vendedor. Eles não dão a oportunidade do vendedor, que muitas vezes é o ponto de contato ali com o cliente, com o mercado, né? Não escutam. Então, é muito top-down. Mas não tem o hábito de falar, vendedor, você que tá aí, me conta um pouco. Me fala o que eles estão pedindo, o que está acontecendo. Né? E eu acho isso um baita de um gap. Um baita de um gap. Né? E eu não vejo empresas fazendo isso verdadeiramente. Quando eu falo de, olha, vamos fazer uma reunião com a equipe, eles já pensam, ok, os gestores vão passar feedback. Não é essa a intenção. A intenção é ouvir de quem tá ali na ponta, falando com a pessoa que tem a resposta com o bolso, que é o nosso cliente. Perfeito. Então, essa pessoa, ela pode trazer muitos dados. E se essa pessoa tiver vontade de fazer, se ela se sentir ouvida, se a própria gestão conseguir mantê-la confiante dela mesma, porque tem muita gente que eu já vi que era muito bom em venda, que foi ficando enfraquecido mesmo, foi perdendo a confiança e tudo mais, porque não era ouvido dentro da própria empresa, né? Entendi. Então, eu acho que isso também é um caminho importante que a gente precisa falar, né? Perfeito. E é claro, a pessoa que vai ser, todo mundo vai falar da pessoa ser resiliente, dela ouvir o não, dela, né, vestir a camisa da empresa e tudo mais. Mas o que eu diria, assim, pra mim o principal não dá pra vender uma coisa que você não confia, uma coisa que você não acredita. Não dá. A verdade vende. Então, pra você contratar um profissional, tendo ou não experiência, contrate alguém que acredita, que vive aquilo que vende. Porque as pessoas, elas podem não ouvir o que você fala, mas elas vão ver o que você faz. O corpo fala, exato, né? A linguagem, e isso vende. Vai falar. Entendeu? Isso vende. Perfeito. Então, assim, acho que não é nem tanto uma questão de habilidade, mas também, obviamente, é uma questão da pessoa ter a oportunidade de se sentir parte daquilo, sabe? E de ser ouvida, né? De ter uma mecânica diferente. E eu posso falar com propriedade, porque eu trabalhei, né? Foram mais de 10 anos na área comercial. E mesmo eu tendo uma das maiores metas do Brasil inteiro, as reuniões eram assim. Tipo, era top-down.
Você tem que vender esse pacote específico. Não sei se você pode falar o nome, enfim, mas eu sei. Não, eu sei do seu backstage, eu sei. Mas se você quiser falar, não, tudo bem. Mas então vinha esse pacotão completo e você te vira para vender isso daqui. É mais ou menos. Goela Down, né? Goela Down, é verdade. Sim. Goela Down, boa, Thiago. É uma coisa assim que eu administrava muitas contas e eu tinha um resultado muito bom. Eu realmente, né, eu tinha férias, todas as minhas férias, sempre com meta batida. As 2 licenças que eu tirei, né, de maternidade, quando meus filhos nasceram, eu sempre tive muito, né, resultado. Só que eu tinha um grande diferencial, que era um relacionamento com os meus clientes. Boa. Então, assim, é até engraçado, porque hoje, como mentora, eu ainda atendo clientes que eram lá e até atendo pessoas que não aceitavam, não fechavam com a empresa, mas fecham comigo, né, hoje, que são, enfim, né, segmentos totalmente diferentes. Legal. Mas é muito isso. Eu não abalava a confiança na Marília. A pessoa confiava na Marília. E eu não era aquela vendedora chata, porque eu entendia a situação da pessoa. Então, eu entendi, olha, eu tô mantendo esse relacionamento, né? E assim, tem estudos que mostram que para uma pessoa comprar, de fato, ela tomar a decisão, ela vai precisar de 7 a 12 impactos por uma marca, um produto, uma experiência, para de fato ela comprar. Então, assim, só 2% das vendas acontecem no primeiro contato. Caramba. É muito pouco. É muito pouco. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse relacionamento. Então, eu era muito estratégica. Né? E eu ia, mesmo tendo muito resultado, mas era óbvio que tinha uma pressão muito grande. Né? Poxa, você tá ali, você tá entregando resultado, então entrega mais. Daí aumentava a meta. Daí você falava, poxa, mas... Tipo, eu tô entregando tudo, né? Tô dando um baita fiz 100% resultado. na minha meta. Qual que é o meu presente? Não, era mais uma de meta 200, maior. Era tudo assim. 200%, 180%, né? 150%, sempre. E não é que era uma meta baixa. Minha meta chegava a ser 10, 15 vezes maior do que de uma pessoa. Então, assim, era realmente... eles viam que tinha, né, o potencial ali. Exato. Eles alocavam maior Sim. desafio, onde a pessoa tinha maior capacidade Exato. de realização. Perfeito. Exato. Né? Mas chegou um momento que eu falei, gente, eu já tô no meu limite humano. não dá mais. Né? Vocês têm que entender. E eu tinha essa coisa de pensar a longo prazo. Eu acho que vender é muito isso. Você também não ser tão imediatista e você entender que as coisas elas levam um tempo. Né? E você tem que ser estratégico nisso. Porque tem gente que já para no começo ou já estraga o relacionamento com aquele cliente no começo. Né? E isso é um problema. E você trouxe também esse ponto desse estudo dos impactos, né? E eu não sei qual que é a sua percepção, mas eu vejo muito hoje, no mercado menor, o grande ele tem um pouco mais de força, né? Força de marca, força de estrutura, força de capital. Isso facilita muito o B2B. Mas, em compensação, para quem é pequeno, eles negligenciam alguns detalhes muito importantes. Então, inclusive, um exemplo, eu estava conversando muito hoje com o dono de uma agência, uma coisa simples, assim, a apresentação pessoal, o tipo de equipamento, porque a gente ainda está voltando do mundo e a gente ainda não se entendeu se vai ser um mundo híbrido, se vai ser um mundo online, se vai ser um mundo presencial de novo. Enfim, a gente está de novo se entendendo como sociedade. Mas uma coisa é fato, os impactos de marca, os impactos pelo qual você está olhando, o que você se preparou antes. Então, você me trouxe alguns elementos aqui que são, acho que, fundamentais para qualquer vendedor. Mas em especial, a gente poderia ir um pouco mais fundo, que você falou sobre entender o momento do cliente. E aqui a gente escuta muito, desde grupos de masterminds, mentorias, tudo que a gente participa e tudo mais, sobre, cara, ok, pode ser que não seja o momento do cliente. E quando você tem, na sua visão, na sua experiência, aquele momento de forçar aquele empurrãozinho final, como se fosse uma rosca, né? Se fosse assim, como que eu vou forçar sem saber se eu estou de verdade apertando ou se eu vou espanar? Ou seja, se eu vou forçar o cliente, ele vai comprar no momento que não é o ideal para ele. E é isso eu acabo trazendo para dentro da minha operação um problema. Então, como é que é a sua leitura disso? De saber se o cliente está ou não está no momento ideal? Bom, primeiro, eu acredito muito na continuação do funil. Né? Perfeito. No mundo digital, as pessoas falam muito sobre funil de vendas, né?
E eu acho que todo esse resultado que eu tenho, né, na minha carreira, é muito trabalhando a continuação do funil. Que é você, depois que você tiver a venda, você gerar a transformação, a pessoa valorizar, ela reconhecer que ela fez um bom negócio, ela indicar. Então, é a continuação mesmo desse funil. Né? Eu acho que isso é muito importante e é um momento que muita gente não vai. Então, isso já é um gap aí. Agora, em relação a isso, da pessoa forçar e tudo mais, eu vejo que, claro, é uma linha tênue, tem que entender ali o momento da pessoa, mas eu prefiro perder uma venda do que perder um cliente. Né? Vender e gerar um problema, eu já falei não para cliente várias vezes, até para mentorado. Né? Eu já demiti mentorado, porque eu vi que, assim, não era o foco, não era o objetivo. Então, eu mesma, né, falei, acho que não é bom para você, não vamos seguir. E eu acho que isso é muito importante. Se você vê que aquilo não é o que o seu cliente precisa, então para e volta num outro momento. Isso te vende em algum momento. Né? O não, né? O não. O não fideliza também. Mas com certeza. Com certeza. Né? E uma coisa que eu falo isso, eu bato nessa tecla. As pessoas, elas não vão se lembrar do que elas compraram de você, mas elas não se esquecem de como elas se sentiram quando elas estiveram com você. Isso ninguém esquece. Então, é muito isso. Se você tá no momento que você percebe, poxa, essa venda é para essa pessoa, ela precisa disso. É você tentar trabalhar um pouco de gatilho mental, que não consigo entrar tanto aqui, mas, enfim, tem várias formas de você entrar com gatilho mental que você consegue mostrar para essa pessoa sem forçar, mas para que ela se convença. Perfeito. Não que você fique convencendo. E a gente volta exatamente no início do podcast que a gente falou sobre conduzir, não convencer, efetivamente. Exatamente. Tem que partir dela esse raciocínio de que eu fiz o movimento correto. Exato. Né? Não fui forçado a fazer. Por isso que no começo, né, quando você está prospectando ou quando você está conhecendo, você precisa estudar aquilo, você tem que estudar aquele caso. Porque muitas vezes o seu cliente não tem consciência do problema dele. Ele não tem consciência que ele precisa de você. Ele não tem consciência que você é a solução disso. Perfeito. Daí, se no começo ele já sente que ele está sendo convencido, daí ele já acabou ali para ele. Então, a maneira já pode, né, mudar toda a situação. E Entendeu? Lacuna, né? Sim. Exato. Você acaba posicionando vamos dizer assim, as partes no local certo. Então, uma das coisas que você acabou de falar que faz muito sentido e é uma dor latente, a gente criou um monstro, na minha visão, que é o monstro do escalar. Tudo se escala. Então, eu tenho um funil de vendas. Aí eu jogo um criativo, eu forneço, eu falo para o meu cliente, aqui a gente vai fazer uma campanha, vai despejar um caminhão no Facebook, vai entrar um caminhão de leads, e aí eu viro as costas e vou embora. E aí esses leads são fritados. E aí esse caminhão de leads e eles são fritados, literalmente são fritados. Porque a gente não está ajudando o cliente e a gente não está de verdade resolvendo o problema. Sim. Porque eu estou fazendo uma parte. A agência faz muito disso e acredito que não seja nem de uma maneira intencional. E essa máquina de escalar, e esquecer que no final são CPFs, né? Sim. A gente tem a possibilidade também daquele vendedor que eu acredito que seja o raiz. A gente fala sobre pescar baleia aqui dentro. Pescar baleia são os grandes clientes. E esses clientes não entram pelo seu funil. É muito raro ele entrar para o funil. É um movimento pelo qual você vai caçar essa baleia. E olhando assim estrategicamente, com visão, eu preciso ir a campo, que a gente chama de outbound. Ou seja, eu vou para cima e eu vou pesquisar o que esse trabalho de educação prévia antes de uma abordagem. Como que você vê isso dos seus mentorados, ou o que você direciona para eles quando eles te tragam essa dor? Putz, eu quero ativamente buscar um cliente, não quero só ter o meu funil. Eu quero também ter essa máquina de captação de leads ou de possíveis clientes. Eu vou dar um exemplo aqui que, independente do tamanho, todo mundo consegue aprender com isso. Se coloque no lugar do cliente, da pessoa que você quer ter como cliente. Isso vai te trazer muitos insights, muitas informações, e você vai conseguir mostrar para essa pessoa, muitas vezes, as dores, ou você vai conseguir conduzir uma conversa para que ela tenha clareza dessas dores.
Então fica muito mais fácil. Eu, muitas vezes, fazia isso. Eu ouvia um não, daí eu ia no estabelecimento como cliente, eu ia fazendo isso, marcando presença. E assim, muitas vezes eu fechei grandes contas, porque eu chegava para o responsável e falava, olha, eu tinha um motivo, entendeu? Para ter aquele momento de conversa. Exato. Você só fabricava esse motivo. Exato. Eu não era... Perfeito. Eu não chegava... Lembra que as pessoas, elas precisam entender que elas querem fazer um bom negócio, elas estão tentando fugir de comprar. Então, se você chega e explica a dor dessa pessoa melhor do que ela mesma, pronto. Não tem. É uma coisa assim que fica muito mais fácil. Porque você não vai ter que ficar convencendo essa pessoa. Você vai só levantar isso para que ela mesma veja. Então, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E, claro, eu falo que o bom vendedor, ele tem que ouvir mais do que falar. Então, você tem que fazer a pergunta que vai trazer as respostas que depois você mesmo vai conduzir. Que isso se chama empilhamento de sim. Então, tem técnica de venda por trás de tudo isso. E a gente vai usando para que a pessoa chegue no final dessa conversa e ela fale, eu preciso de você. Preciso dessa solução de qualquer Sim, forma. Exatamente. E você falou, então assim, o conselho aqui, galera, se passem por clientes, não, brincadeira, mas acho que, eu gostei da ideia de você usar também, uma criatividade, um momento criativo que você criou esse contexto pelo qual você pode falar assim, tô enxergando, ou isso daqui tá deficitário, não tá legal, eu faço isso daqui, se fizer sentido para você, alguma coisa nesse sentido, ou de verdade, assim, uau, massa o estabelecimento, mas a gente poderia melhorar. E eu sou o canal que vai fazer isso para acelerar. Ou seja, antigamente, como é que é aqui? Eu já vou entregar a minha idade, deixa quieto. Eu vou para lá, apesar de eu ter falado já 37, mas eu vou para lá. E voltando nessa estrutura de vendas, o que você enxerga no B2B que é importante ter? Você acha que faz sentido eu ter só hoje uma máquina de captação de digital, ou faz sentido eu ter também um formato pelo qual tenho essa captação outbound, ou uma área de relacionamento? O que você está vendo no mercado que está fazendo mais sentido, que está dando mais resultado? Não, eu acredito muito na junção de todas essas coisas. Eu acho que de uma forma estratégica, até pela repetição, para que aquilo, né, faça até um remarketing ali, né? Então, eu acho que é muito importante juntar todas essas estratégias. E assim, eu ainda acredito muito que uma pessoa consegue, né, conduzir um cliente e consegue manter essa experiência, consegue manter um relacionamento, e isso traz essa pessoa para você. Então, eu acho que você consegue manter um cliente por mais tempo, né, se você tiver uma pessoa, né, uma pessoa cuidando realmente desse processo. Então, tanto o inbound quanto o outbound a gente tem que fazer, porque... Não é uma escolha, né? É uma obrigação. Exato, né? tem que ter. Não dá pra gente sair para prospectar cliente quando a gente estiver exalando que a gente não tem cliente. Então, parece que as pessoas sentem isso. Parece que a pessoa percebe que você precisa dessa venda. Isso é um problema, porque daí você vai ter que perder sua margem, você não vai fazer o melhor negócio para você. Então, tem que ter essa dosagem. Então, isso com certeza tem que ser feito. Mas tem que ter um esforço muito grande em gerar transformação. Não é parar na venda. Vendeu, pronto, acabou, tá entregue. Não. É pensar no restante, é pensar na experiência do cliente, é pensar que depois que o seu cliente comprou, ele vai realmente ter a certeza que ele fez um bom negócio ou não. Perfeito. Então, você tem que fazer com que ele fique com esse sentimento, para que você não tenha todo o trabalho de, do zero, colocar um outro peixe nesse aquário, né? Mas você pode pensar também em que outros produtos eu posso vender para esse cliente, né? E hoje, eu vejo que tem muita gente que deixa dinheiro na mesa porque entende, vendi, acabou, agora eu vou procurar outro. Entrego para a área que vai prestar aquele serviço e bora pro próximo. Exato. Né? E se perde. E aquele cliente se perde, simplesmente. Porque muita gente concentra o esforço até a venda. Depois, acabou. Né? E daí é um problema. Porque depois essa pessoa não compra, ela não indica. E a pessoa recomprar, a pessoa indicar,
Tudo isso vai encurtando o seu funil. Você tem muito menos trabalho para vender. É muito mais fácil você vender para quem já te conhece. Para quem já quebrou a primeira barreira da compra. Pessoa que já comprou de você uma vez, é muito mais fácil dela comprar a segunda. Só que tem muita gente que não oferece. E daí tem muita empresa que só tem um tipo de entrega. Não para pensar, olha, o que eu posso fazer de novo agora? Que eu posso ligar e oferecer para essa pessoa. Perfeito. Será que esse cliente quer pagar alguma coisa mais cara? Não, eles nunca pensam assim, né? O que eu posso vender? Vou nem ligar para ele não lembrar que eu exista e resolva rever o contrato. Exato. Mas será que a gente não tem oportunidade para... E eu faço. Isso é um dos exercícios que eu faço na minha mentoria. O que hoje você pode oferecer para o seu cliente 10 vezes mais caro do que você oferece? Então, é uma coisa que as pessoas muitas vezes nem olham. Mas posso falar? Muitas estão entregando isso que elas poderiam cobrar 2, 3, 10 vezes mais caro de graça. Só que elas não têm nem consciência do que elas venderam. Muitas vezes. E daí elas não param para analisar aquilo e falar, pera lá, então tem uma outra coisa para te oferecer. Né? E tem que ter. Por isso que não adianta você só estar ali no operacional. Fazendo. Né? Porque daí, encontrar essa outra oportunidade é um ponto cego do seu negócio. E tem uma diferença. Sabe qual que é a diferença entre ponto cego e lacuna? Não, me ajuda. A lacuna é aquilo que você não vê. Então, eu quero aprender um outro idioma. Você estuda, você aprende. Então, a lacuna é aquilo que você sabe que você pode resolver, vamos dizer assim. O ponto cego é aquilo que está fora do seu ângulo. Você não está vendo. Então, você não tem consciência que tem algo que você possa fazer para resolver aquilo. Perfeito. Entendeu? Por isso que é tão importante esse processo de perguntas e respostas, enfim, da condução de um vendedor. Ou do empreendedor, quando está prospectando um cliente. A gente precisa fazer as perguntas que vão trazer esses pontos cegos para ele. Porque quando a gente está ali focado na nossa lógica, a gente não enxerga o que mais está acontecendo, o que está acontecendo à nossa volta. E é ali que moram as oportunidades. E você trouxe sobre relacionamento, né? Como é que você se relaciona com o cliente num movimento de pós-venda? É de verdade você voltar e avaliar, entrar em contato com ele e falar assim, e aí, tá indo bem, tá gostando, não tá? Ou como que você enxerga que seja o mais... A gente falou de linha tênue, né? Sobre forçar ou não forçar. A linha tênue de você fazer esse movimento de pós-venda ou de verdade fazer uma nova oferta para ele. Como é que você enxerga isso? Bom, primeiro, você fazer o pós-venda, você vai mostrar que você se importa com aquela pessoa. Perfeito. Então, nesse momento, jamais oferecer outra coisa. Tipo, gostou? Então, pera lá que eu tenho outra coisa para te oferecer. Não. Aí, não. Né? Proibido. Exato. Quando você vê realmente, depende um pouco do segmento, obviamente, né? Tá. Mas você precisa fazer com que aquela pessoa queira se manter ali perto de você. Né? Eu vou dar um exemplo simples. Se você é uma loja de roupa, você tem um e-commerce, você pode, independente do seu tamanho, você pode, até com WhatsApp Business, com o melhor envio, você consegue filtrar. Olha, hoje essas pessoas aqui vão receber produto. Consigo criar isso numa planilha de Excel, numa folha de papel, tá tudo certo. Não é nada só você pra você falar, é você ter a intenção e não ideia. Preguiça. Exato, a intenção. E vou fazer o quê? Eu tô vendo, essas pessoas vão receber aqui o produto hoje. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp pra essa pessoa. Você pode falar, o seu produto tá chegando. Legal. Espero que você goste. É uma mensagem que a pessoa fala assim, poxa, olha que legal, né? Tem uma marca que eu compro, ela me avisa, eu brinco, ela me avisa antes do porteiro do meu condomínio. Ela falou, a sua encomenda chegou, espero que goste. Poxa, é óbvio que eu volto, eu tiro foto, eu mostro, eu posto. É óbvio, eu paguei por isso, né? Mas ela me fez me sentir bem. Eu percebi que ela se importou comigo. A chance até de eu continuar olhando, até de partir de mim mesmo, continuar vendo, ver outras coisas, é muito maior, né? Então acaba tendo um movimento até passivo por parte da empresa, muito mais fácil. Daí quando é um outro motivo, e olha, chegou alguma coisa que eu acho que você vai gostar. Olha, agora você vê o perfil daquela pessoa, e isso vale para qualquer negócio, tá? Perfeito. Mas não adianta você... É só você traduzir essa intenção, esse contexto e jogar isso para sua realidade. Exato. Olha, se é uma loja de roupa, olha, você comprou aquele dia aquela blusa, agora a gente recebeu uma calça que
várias clientes estão comprando também para combinar. Eu lembrei de você. Poxa, mas daí é uma coisa que a pessoa fala, nossa, que legal, realmente, né? Então, são coisas simples que a gente consegue fazer, né? Para aquela pessoa perceber que se importou. Isso vai de qualquer tamanho de negócio. É legal, você me fez voltar aqui no tempo e eu, durante muito tempo, eu toquei uma área de marketing de uma multinacional papeleira. E nessa multinacional, junto do diretor, na época, eu tô falando isso, eu tinha 22, olha eu de novo. E a gente foi uma vez, a gente foi se encontrar com o João Dória. Na época que antes dele, enfim, seguir a carreira política, esquece a questão política, que ele tinha uma empresa chamada Dória Associados. Essa empresa, acho que existe até hoje e tal, foi onde ele fez fortuna, ficou muito conhecido e tal. E ele tinha ali dentro uma série de ações, de produtos, né? Putz, era a revista Lead, era o fórum do não sei o quê, do Campos do Jordão, depois não sei o quê de Comandatuba, trouxe até o Bill Clinton uma vez para palestrar, enfim. E ele, naquele momento, ele estava flertando com a gente porque ele queria que a gente entrasse com uma cota em cima daquilo. E eu lembro que ele já tinha feito uma proposta para o diretor na época, acho que uns 3 anos atrás, alguma coisa assim. E a gente chegou para a reunião, que era num restaurante, naturalmente ele mais cedo, ele chegou, ele já estava na mesa. E onde ia sentar cada um, já tinha o drink da pessoa. Uau! Ali dentro. E eu lembro que ele falava assim, fulano, você tá aqui, se eu não me engano, porque cada vez mais ele ia anotando isso. Então ele fazia a reunião, ele sabia, putz, eu tô com a Marília é mãe de 2 filhos, fala muito de chocolate, gosta de tal coisa, falou que a barra que ela mais gosta é Lindt, não sei o quê, não sei o quê. E ele ia anotando isso e ia criando um banco de dados da pessoa. Então, quando ele fosse para a reunião, depois isso ele contou pra gente, que, obviamente, para mim gerou uma curiosidade instantânea. Claro. Como é que você sabe? Aí ele falou que ele faz isso e ele alimentava um banco de dados dele. Então, putz, hoje eu vou ter reunião com a Marília. Aí Marília, olhava e puxava. Marília gosta de tal coisa, pratica tal esporte. Então já tinha todo um dossiê que ele mesmo criou em cima disso, num primeiro momento, hackeou toda essa parada. E ali, durante a reunião, o almoço ficava leve porque ele conduzia todos os pontos que a Marília gosta. E falava sobre tudo que ela gosta. E ali ele fazia oferta. Isso é uma técnica de venda. E, ó, achei sensacional. E saiba que por trás dessas cadeiras marcadas tinha uma posição estratégica de cada pessoa, né? Então, isso também é uma outra parte importante. Ele ressignificou, trazendo isso da experiência. Ó, é o que você gosta, tá ali, mas né, não é você que escolhe onde você vai sentar, você percebe? Exato. Só que você não percebe isso, porque você fica, obviamente, surpreso com né, a maneira que você foi recebido. Né? Olha que coisa maravilhosa. Mas... Exato. Hoje em dia não vai mais. Hoje em dia não vai mais. Mas é interessante porque, olhando isso, por exemplo, para o segmento que é das agências do Partners, você pode entender que aquele cliente que você está, aquela baleia branca, baleia azul que você está buscando, ela gosta provavelmente de algum esporte específico. Ela é um CPF, ela é uma pessoa. Exato. E ela pode ser um gamer. O Itaú acabou de lançar, não sei se vocês viram isso, ele está lançando um projeto específico para gamers. Eles estavam no evento agora recente também, eu esqueci o nome agora, ele fugiu. O maior evento de game do planeta. Deve ser a CC. Não. Eu vou acabar falando besteira e os gamers vão me cancelar. Mas assim, para conduzir esse negócio, eles fizeram uma pesquisa interna dentro do Itaú para saber quem é de verdade gamer, que passa X horas no mundo jogando, e fizeram uma pancada de processos internos, chegaram a 2.000 colaboradores. E esses 2.000 constituem esse produto, empresa, que vai trabalhar com esse público especificamente. Então, voltando aqui para a nossa condução, faz sentido você entender exatamente qual que é o tipo de lifestyle. Com certeza. E isso ser legítimo, né? Isso não pode ser algo intencional, não pode se sentir subornado por isso. Tem que ser algo legítimo. E eu acho que não tem nada melhor do que você trazer esse âmbito ético e legítimo antes, durante e depois. Sim. Então,
antes do processo, o que eu estou trazendo para você? Não é nada financeiro, nada tangível, mas eu estou trazendo tudo que você precisa saber num papo legal, o que você gosta, pergunta como é que tá seu filho, sei o nome dos seus filhos, se possível. A gente fala assim, é legal saber até se o cachorrinho melhorou da gripe lá, XY que ele tava, mas durante alguma coisa bacana, para entender que não foi só um movimento de venda. E depois disso, cara, não é porque você saiu, né, que deixa de se importar quando a gente já escutou isso. Com certeza. Então, acho que isso envolve uma cultura de relacionamento, na sua visão? Com certeza. Eu acho que a verdade vende. A verdade vende sempre. Então, você trazer a sua verdade, que é uma coisa que muita gente tem vergonha, né, no digital, mas é o que te diferencia, é exatamente o que te destaca, você ser você e trazer isso, né? E eu acho essa verdade em querer saber o que você pode contribuir com aquela pessoa, né? E saber que o melhor que você pode fazer para o seu cliente é vender. Então, fica mais fácil de você conseguir encontrar esses pontos, né? Ficando ali, tendo essa consciência do porquê você tá ali, onde você quer chegar. E você, claro, vai se importando. Você vai trazendo esses pontos que esse cliente entende que você se importa com ele. Que ele realmente vai fazer um bom negócio. Que ele faz sentido ele estar ali. Então, você consegue criar um ambiente mesmo mais propício para isso, né? E às vezes não é nem sabendo muito da vida da pessoa, porque às vezes tem gente que não vai ter acesso a isso. Natural. Exato. Mas o comportamento, por exemplo... Né? Exato. Stalkeando eles, né? Mas é muitas vezes de você fazer perguntas e numa outra vez você retomar aquilo, anotar algumas coisas. Esse processo que você falou da cultura, só um ponto entrando aqui no papo de vocês, de Gaiato. Eita, vem. Mas é que a venda, a gente entende a venda muito nessa troca do cara... Beleza, eu vou ser seu cliente agora nessa agência. Só que a venda é o processo começou que muito depois. Antes. Não, e antes e depois. Exato. Então, essa questão de vender não é só essa troca do dinheiro por algum serviço. É você vender todo dia pro seu cliente. Nesse câmbio, você ter né? esse relacionamento com ele, você gerar esses goodwills, movimentos interessantes para a marca dele. E é engraçado, assim, Thiago, porque eu vejo que muitos empreendedores, e principalmente, de novo, o nosso nicho, que é um nicho que está na pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow de 2022, a camada de baixo é pancadaria. Ou seja, você tem que sobreviver na base da porrada e tem que sobreviver. Ou seja, eu tenho que vender agora para conseguir sobreviver para o mês que vem, pagar a conta. Então, enfim, não é mais um luxo. De verdade, você tem essa necessidade de sobrevivência. E ali, eles setam de que não dá para se fazer nada. Ou seja, eu não consigo fazer esse movimento com delicadeza, eu não consigo olhar para aquele empreendedor, eu não consigo me relacionar com outras formas, eu não consigo buscar fontes de clientes de outros lugares. E eu vou dar um exemplo, uma das coisas que a gente fazia, olha que interessante, eu tenho até hoje isso. Eu dei muita sorte, muita parte da minha carreira também, eu fiz umas coisas muito legais que eu pagaria fortunas para estar lá. Entre elas, eu fazia esse movimento de gerenciar, né? E a gente entendeu o quê? Uma das melhores formas da gente acessar grandes players era através de movimentos específicos entre presidentes. Ou seja, é como eu entrasse na empresa pela porta de cima. Ou seja, eu pulasse o departamento de compras. Ia direto num tomador. Então, o que o presidente mandasse comprar, o comprador nunca ia questionar. Então, a gente entendeu que isso funcionava melhor. Tá, e qual que é o movimento correto pelo qual a gente também consegue lucrar em cima disso? Então, o que a gente pensou? A gente criou um torneio de golfe empresarial. Então, ali a gente convidou todos os presidentes, que provavelmente já tinham isso no seu lifestyle, uma base que a gente fez de dados. Então, a maioria dos presidentes de empresas, um dos esportes que eles mais gostam de fazer é jogar golfe. E qual que é a vantagem do golfe? O jogo dura 7 horas. Você vai ficar 7 horas no carrinho do lado do seu cliente. Então, você vai conversar sobre tudo. Quer queira, quer não. E aí a gente meio que criava, igual mesa de casamento, você fala assim, essa família pode ficar aqui, se essa família ficar junto, o bicho vai pegar, eles vão sair na porrada. Mas aqui a gente criava esse movimento, esse ecossistema para fecharem negócios. E adivinha, eles pagavam uma fortuna para estar lá. Sim. Eles pagavam uma fortuna. Então era algo que era benéfico para nós, mas ao mesmo tempo a gente conseguia monetizar porque eles também tinham interesse. Às vezes não sou só eu que tenho interesse naquela conta. Outros players também têm interesse em outros segmentos. Por que não faz esse cross? E isso é o que acontece dentro da mentoria.
É verdade. Né? É exatamente isso que acontece dentro de uma mentoria. E é o que eu falo, que a gente vai criando esse ecossistema, ou a gente vai pagando para estar ali. Né? Então, eu, por exemplo, eu tô no universo digital. Eu faço parte de algumas mentorias. Né? Perfeito. E só de estar ali, eu já tive várias oportunidades. Uma delas, né, dentro do universo digital, o Érico Rocha, que ele foi o que trouxe, né, Tudo. o 6 em 7 pro Brasil. Liderou tudo isso. Ele me chamou para uma live, eu fiz uma live com o Érico Rocha. 45 minutos falando com o Érico Rocha num sábado às 7 horas da manhã. Que loucura, hein? De camisola, porque ele me chamou. Eu tava assistindo a live e eu, aluna dele, comentei que eu era aluna dele, ele me chamou, né? E com aquela live, 45 minutos, meu filho acordou no meio da live. A vida como ela é. A vida como ela é. Só que olha só, que interessante, né? É por isso que eu falo que é a verdade que vende, que as pessoas não vão querer ouvir o que você fala, elas vão querer ver o que você faz. Isso muda qualquer negócio. Eu de camisola, num sábado às 7 horas da manhã, não me arrumei, não me preparei, né? Sonhava um dia viver aquilo, com certeza. Mas na sua melhor versão, né? Vamos combinar. Não com o filho que acordou no meio da live e começou a falar que queria fazer cocô. E eu, como meu filho no colo, e o Érico, não, pode ir lá. Eu falava, não me derruba. Enfim, eu terminei aquela live, ele olhou pra mim e falou assim, Marília, eu vejo no seu tom de voz que você é muito boa no que você faz. Ele assim... Rasgou de elogios. Assim, muitos elogios. Eu sei que eu terminei aquela live, eu vendi 25 mentorias naquela hora, tá? De camisola, do jeito que eu tava. Comecei a chorar, fiquei super emocionada. Eu tive mensagens de pessoas que me mandaram foto chorando. Estou emocionada por você. Eu me vi ali por você, no desafio, você com o seu filho. E assim, eu calma, meu amor, dava um beijinho nele e continuava falando com o Érico. E eu fui eu, né? E aquilo eu não falei muito de mim. Eu não me vendi, mas eu fui eu. E aquilo me vendeu. Gerou uma conexão nas Mas pessoas. uma conexão muito grande. Mas assim, muito grande. Foi muito legal. E daí a gente participou do evento dele no meio do ano passado. E ele apresentou lá, olha, eu quero dar aqui 100 exemplos de Roma. E essa aqui, ó, quando eu olho lá, de vendas, é a Marília. E naquele vídeo eu falei, gente, eu não acredito, né? Então é muito isso. A gente também tem que estar aberto para essas oportunidades. A gente acha que é uma coisa, é difícil, mas eu acho que hoje a gente tem como fazer muito contato, muito networking. Mas se a gente tiver a humildade realmente de ir atrás, de mostrar, sabe, de aparecer, de pedir, de querer, né, fazer acontecer. Então, acho que isso, para qualquer segmento, também faz toda a diferença. Entender quais são ali as oportunidades dentro do seu negócio, do seu nicho, e fazer de tudo para estar ali dentro. Mesmo que você tenha que pagar, né? Que é como, por exemplo, a gente faz pagando para estar numa mentoria. Né? E eu acho que isso é muito importante. Não perca a oportunidade do ambiente, do presente, daquele Exato. momento. Porque começar mesmo sem estar 100% pronto, mas você precisa dar esse primeiro passo e você vai lapidando, vai melhorando. A gente nunca tá 100% pronto, né? A perfeição, ela não existe. Nunca vai estar. Se a gente espera ter uma condição dessa para abrir um negócio, a pessoa não consegue. Então tem que ir fazendo do jeito que dá e vai crescendo e vai somando conforme pode, né? E, Marília, até pra gente entender um pouquinho sobre oferta, né? Porque isso também você precisa, de um jeito ou de outro, ter essa sensibilidade de posicionar a melhor oferta para o cliente no melhor momento. E você, aí eu tô fechando aquele outro pop-up que eu abri lá, que você abriu lá atrás e fez das muito 37 sentido. janelas. Das 37 janelas já tem, acho que só umas 3 ainda que estão abertas. Mas você falando sobre a possibilidade de você ter vários outros produtos ou seja, ofertas, né, que você possa fazer para o seu cliente para entender qual que é o melhor momento para ele. Você acha que isso, por exemplo, aí junto até, Tiagão, também você ter essa visão de agência, você acha que faz sentido para um dono de agência pensar em outros formatos de oferta ou de prestação de serviço para ele? É necessário. É necessário, né? Sabe por quê? O que acontece? Por mais que você saiba o que é o melhor para o seu cliente, lembra, ele não quer sentir que ele está sendo convencido. Perfeito. Então, olha só, quando você recebe uma proposta, de uma maneira assim, você vai no supermercado,
Como que você faz para você entender se aquilo que você tá vendo na sua frente vale a pena ou não? Você vai buscar uma referência na sua cabeça. Você vai, sei lá, jogar no Google e pesquisar alguma coisa. Ou você vai ter que olhar para o concorrente. Se você não tiver um segundo produto teu do lado para o seu cliente te comparar com você mesmo, você tá jogando o seu cliente para te comparar com o seu concorrente. Nossa. Ele não vai conseguir ter a consciência imediata que ele tá fazendo um bom negócio. Porque daí, olha só, ele não vai escolher entre um ou outro. Isso, inclusive, é uma técnica de venda. Técnica ou. Você vai dar a opção, né? Ou essa ou essa. E o seu cliente vai escolher. Mas ele quer avaliar qual faz mais sentido para ele. Então, ele vai avaliar. E olha, eu conheço várias empresas que começaram a fazer esse tipo de coisa, porque tinham muitas empresas, inclusive eu tenho uma mentorada, por exemplo, que ela trabalha muito com importação, de borracha, de matéria-prima mesmo, e ela já fazia o cálculo, olha, esse container e tal, ela já trazia o melhor. A gente deu um salto de vendas quando ela parou de ter esse trabalho de filtrar e ela deixou 2 opções. E ela se surpreendeu, porque ela começou a ter mais quebra de objeção em relação a preço, por exemplo. E daí, olha, se a questão de uma objeção era prazo, ela estava dando 2 opções. O cliente escolhe qual que ele quer. Então, você tem muito mais chance de quebrar uma objeção antes do seu cliente trazer. Perfeito. Então, é muito importante. Você sempre tem que ter uma esteira de produtos para que você consiga tanto fazer um downsell, ou jogar o seu cliente para um ticket mais alto, enfim. Mas você precisa conseguir criar essa condição para o seu cliente escolher... Ter esse dinamismo, né? Exato. Então, isso é importante. De comparação, você com você mesmo. Muito interessante isso. Mas a gente está chegando no final. Eu te falei, parece que não, mas passar muito rápido essa adorei. 1 hora. E se deixar, a gente vai falando, vai longe, né? Vai longe. Eu já acho que eu até entendi no começo, quando eu comecei a escutar o Flow, 4 horas de episódio, não faz sentido, 4 horas. Eu tô louco. iFood, se você estiver vendo a gente aqui, iFood, patrocina que a gente vai pedir iFood. Aí demora 4 horas o episódio e conversa muito sobre marketing e tudo mais. E tem no final, normalmente eu sempre peço para um dos convidados, que normalmente são agências que já estão dentro do programa, para que eles consigam trazer um pouquinho do que eles viram lá dentro para o mundo, para fora. Óbvio, você não está no programa, mas você é uma convidada do programa. Mas, Marília, se você tivesse que dar uma dica para essa galera que tá começando agora, tá sofrendo com vendas e putz, ou não tem tanta estrutura, não tem tanto braço, o que você acha que eles podem minimamente colocar na mão, colocar no chão agora e começar um passo a passo, começar a caminhar, que de um jeito ou de outro possa levar o negócio um pouco mais para frente? Resolver a vida, óbvio que nunca. Vendas vai ser sempre um desafio, entendo isso em todas as etapas do business. Mas para quem está naquela primeira parte da pirâmide lá, da pancadaria, que precisa sobreviver para o mês seguinte. Bom, eu diria que é um olhar interno primeiro. Eu acho que a gente tem que arrumar a casa, olhar o que você pode ganhar mais com quem já está com você. Então, acho que isso é um ponto importante. E pensando em performance, quando a gente não tem muito braço, isso é uma coisa que facilita. Então, já consegue trazer uma injeção financeira mesmo muito mais rápida do que você ter braço para alcançar outras pessoas. Então, de cara, eu acho que esse é um exercício que qualquer negócio pode parar, pode fazer, analisar o que está sendo feito, fazer ali eu faço, né, um top 5 vendo o volume e vendo também o faturamento, para você conseguir cruzar dados. O que hoje me traz bastante faturamento, mas que eu estou vendendo pouco, né? Cruzar isso. O que eu tô vendendo muito que traz um faturamento baixo? Será que eu posso melhorar? Você ajustar a casa. E, claro, ouvir o seu cliente. Eu acho que o nosso cliente, ele fala o tempo inteiro o que ele quer, mas a gente perde muito tempo tentando forçar com alguma coisa que ele não quer. Então, eu vejo muito isso no dia a dia. As pessoas querem criar muita tendência, sendo que o cliente, ele fala o tempo todo o que ele quer. Só que a gente, às vezes, não ouve, a gente não para ouvir. Então, eu acho que volta para olhar para dentro novamente, né? Eu acho que muitas respostas estão do lado de dentro.
mais do que só colocar mais peixe dentro desse aquário e ficar tentando, né, e na sorte. Então, eu acho que isso é uma parte muito importante. E, por fim, claro, se você tiver uma equipe comercial ou se você tiver pessoas que falam com o cliente, e assim, isso qualquer pessoa que tem contato com o cliente vende o seu trabalho. Qualquer pessoa, tá? Mesmo se você tem um negócio pequenininho de bairro, a pessoa que conduz ali, ela pode ser a pessoa que vai te trazer essas informações. Então, é olhar para as pessoas que estão com você, né? Ter essa humildade. Eu considero que isso realmente é uma humildade. A gente querer aprender, especialmente com quem já está com a gente, né? Pra gente poder encontrar essas oportunidades. De cara, isso já vai conseguir aumentar muito a venda para você melhorar. O ganho, com certeza, você já consegue ir aumentando, conduzindo as peças que já estão do lado de dentro. E daí isso também vai facilitando esse processo para você ir conquistando cada vez mais clientes. Incrível. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Obrigado por esse episódio. Eu acho que quem conseguir traduzir, conseguir de verdade trazer para o seu contexto, tem muito insight bom sobre você olhar para dentro, ter uma esteira de produtos que faça sentido, você escutar muito mais quem está na ponta ali te trazendo informações, não é você levar a solução para o cliente, mas escutar aquilo que ele precisa e aí você cria essa solução muito mais inteligente, muito mais rápido. Contextualizar. A palavra, nesse caso, é contextualizar. Você é responsável por contextualizar o seu trabalho, o seu produto ou o seu serviço na vida do seu cliente. E muita gente fica esperando o cliente ter essa ideia. Perfeito. Daí já fica muito na possibilidade, né? Então, acho que isso também é uma coisa legal. É o que eu falo, né? Até o nome da minha mentoria em grupo é Geradoras de Venda, porque eu falo que ninguém criou um negócio esperando dar sorte de sofrer uma venda. E tem muita gente que abre um negócio e fica esperando. Ou, eu criei um perfil no Instagram, tô fazendo um tráfego pago e as pessoas vão chegar. Não é assim, né? Então, é a conexão que gera a venda, né? Então, isso também é muito importante. Quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, daquilo que você faz, onde consegue te achar? No meu Instagram, a gente sempre traz esse universo de vendas, todos os dias. Meu perfil é marilia.hormens. Acho que vai estar escrito, porque o Hormens é um pouquinho difícil. Ela já, com certeza, vai anotar aqui pro Gui. RHOR, daí o resto aparece lá. E todos os dias, eu falo, né? O meu intuito ali é dividir para multiplicar. Então, eu falo que todo mundo merece ter os resultados, né? Pelo seu trabalho. Então, é importante a gente olhar para aquilo e não se apertar para caber e ir atrás, fazer acontecer. Show de bola. Mais uma vez, obrigado, Thiagão. Obrigada. E você que ficou com a gente até agora, não deixa de seguir o Partners nas redes sociais. Se quiser me seguir também, é Thiago.adventures no Insta, e eu tô no LinkedIn, tô em todas as redes sociais, mas essa certeza que eu respondo também, e o meu time também responde do Partners. E aí, muitas vezes a gente também grava conteúdo específico para quem tá no Close Friend de Partners. Então vai lá, se você quer entrar no Close Friends, vai lá e marca a gente, pede isso, a gente vai conseguir colocar também, tem muita coisa bacana, beleza? Muito Galera, bom. não perca o próximo episódio também, a gente vai criar mais vezes isso, acho que ficou até um tempo curto essa 1 hora, mas tem muita coisa que você pode falar, ainda mais quando você traz pessoas que gostam do que fazem, amam o que fazem, e ainda mais quando isso é vendas, né? Então, acho que isso é o colírio para os olhos de todo mundo quer saber um pouco mais sobre vendas, todo mundo quer saber um pouquinho mais de como fazer isso, porque no final do mês é o que vai fazer a diferença no negócio, tá bom? Mais uma vez, obrigado, gente. Obrigada. E as portas estão sempre abertas para vocês. Oba! Que bom, obrigada. Valeu, galera. Tchau, obrigada. Tchau. Se você escutou esse podcast e quer saber um pouquinho mais sobre o que é o programa Partners, então acesse partnersadventures.com. Lá você vai achar um formulário, preencha o formulário que o meu time vai entrar em contato com você.